Eu ouvi o barulho do meu próprio nome e percebi que ele já não me pertencia. E aquilo era só o começo. As luzes do salão me cegaram por um segundo quando atravessei o tapete vermelho. Era o tipo de festa que custava o salário de um ano para metade do escritório, mas ninguém dizia isso em voz alta. As mulheres sorriam com copos de espumante trêmulos. Os homens apertavam mãos como se estivessem vendendo pedaços de si. Eu sorri também. Papel decorativo. Meu chefe, André, cancelara a presença no último minuto, alegando uma crise de saúde. E eu, como sempre, entrei jogo por ele. Você vai representar bem a diretoria, cara. O estagiário me deu um tapinha no ombro, admirado. Eu nem lembrava o nome dele. A orquestra começou a tocar e o mestre de cerimônias anunciou o início do leilão beneficente. Um quadro caríssimo foi exibido, luzes pulsando sobre as pinceladas como se fosse uma relíquia divina. Sentei na mesa principal. Não por vaidade, era onde mandaram. Eu estava ali para garantir que a empresa aparecesse sólida, confiável, generosa. Como sempre fiz, puxei o celular discretamente. Uma notificação. Só uma. A partir de segunda, seus serviços não serão mais necessários. RH cuidará da transição. Boa sorte. Congelou tudo. Meus dedos ainda estavam na tela quando olhei em volta. A festa continuava. Risos, brindes, promessas em voz baixa. Eu tentei respirar. De novo. Mais fundo. Ninguém percebera ainda. Me ergui, fui até o bar. Pedi um uísque duplo. Bebi como quem engole fogo e deixei o celular na bancada. Um gesto quase automático, mas ele vibrava de novo. Outra mensagem? Peguei. Favor não criar constrangimentos hoje. Mantenha discrição. Assinada, diretoria. Meu maxilar travou. O copo estalou na minha mão. Mantive a calma. Discrição, disseram. Claro, nada de escândalos, nada de verdade. Voltei à mesa. Ao palco subia um investidor conhecido, um tubarão da velha guarda, Jorge Munhoz. Discurso elegante, sorrisos calculados, aquela teatralidade de quem sabe que todos o temem. No final, levantou uma pasta de couro. Estou fazendo hoje minha aposta pessoal. Não num quadro, mas numa pessoa. Ele virou os olhos direto para mim. Um homem que carregou uma empresa por anos e que agora, finalmente, está disponível para algo maior. Silêncio. Centenas de cabeças giraram na minha direção. Eu fingi surpresa. Mas dentro, algo já começava a mudar. Ele veio até mim, entregou um cartão dourado, apertou minha mão com força. Vamos conversar, amanhã cedo. Eu sorri. Pela primeira vez naquela noite, genuinamente. Um diretor da minha antiga empresa, sentado 2 cadeiras ao lado, empalideceu. Desviou o olhar. Um garçom deixou cair uma taça. O som de vidro quebrando cortou o salão como um tiro. E foi aí que comecei a pensar. Quando tudo começou a ruir. O salão ainda dançava em luzes e vozes, mas tudo em mim parecia surdo. Como se eu estivesse dentro de um aquário. Via os gestos, os sorrisos, mas não ouvia nada. O cartão dourado de Jorge Munhoz queimava no meu bolso. Meus dedos tocaram o papel como se quisessem rasgá-lo. Mas não rasguei. Voltei ao bar, outro uísque, mais lento agora. Observei. Cada movimento, cada riso que parecia falso demais. O diretor que empalideceu mais cedo cochichava com alguém do RH. Vi os olhos dele cortando a sala, me procurando de novo. Desviei. Voltei a olhar para o palco. Havia mais peças sendo leiloadas, mas a plateia ainda parecia inquieta. Jorge havia deslocado o centro de gravidade da noite. E todos sabiam disso. Um grupo de colegas da minha área se reuniu perto da varanda. Tati, da contabilidade, estava entre eles. Fui até lá, fingindo casualidade. Ei, estão escondendo os melhores petiscos aqui fora? Soltei, leve. Risos automáticos. Mas Tati não riu.
Ela me olhou, como quem sabe mais do que devia, e hesitou. Você recebeu também, né? Fingi que não entendi. Recebi o quê? Ela engoliu seco. O aviso. Disseram que era uma reestruturação, mas é estranho. O timing, o jeito. Mandaram um e-mail às 19 horas, sabendo que estaríamos aqui. Você viu quem mais? Ela fez que sim. Apontou discretamente para 2 rostos familiares. Gente boa, gente de anos. Não faz sentido, Tati. Faz. Se você pensar que estão limpando a casa para uma venda, aquilo bateu forte. Eu já tinha ouvido boatos sobre aquisições, mas sempre negaram oficialmente. E agora, com André doente, com o RH agindo como se fosse uma operação cirúrgica. Voltei para dentro, sozinho. Sentei perto da parede. O fundo da festa, de onde se vê tudo, mas ninguém vê você. Flashback. Eu num sábado à noite, há meses, sentado no meu antigo escritório. Luz apagada, só a da tela acesa. André me liga. Pede que eu finalize uma planilha de ativos, detalhando os setores mais lucrativos e os imóveis que poderiam ser liquidados em caso de fusão. Lembro da voz dele. É só por precaução, tá? Confio só em você para isso. Eu entreguei aquilo, direto para ele, sem mais ninguém ver. A ficha caiu agora. Eles usaram meu trabalho como munição contra mim. Dei um tapa leve na testa, de raiva. Uma mulher me olhou, desconfiada. Desviei. Um garçom passou com uma bandeja. Peguei um canapé e não comi. O sabor tinha morrido. Voltei ao bar. De novo. Dessa vez, não pedi nada. Posso te fazer uma pergunta? Falei pro barman. Claro. Você repara nas pessoas, né? É o que mais faço. Você viu quem falou com Jorge Munhoz antes do discurso? Ele pensou por uns segundos. Um cara de cabelo grisalho, terno escuro. Fumava um charuto antes de entrar. Tava com um crachá da sua empresa. Eu fechei os olhos. Sabia quem era. Lucas, braço direito de André. Voltei à varanda. Tati já não estava lá. Peguei o celular. Nada novo. Mas entrei no LinkedIn, instintivamente. Jorge Munhoz tinha postado algo. Uma foto. Eu e ele, no momento do aperto de mãos. Com a legenda: novos ciclos exigem novas mentes. Bem-vindo. Centenas de curtidas, comentários. E entre eles, um de André. Boa escolha. Vai te surpreender. Li aquilo umas 5 vezes. Senti o rosto queimar. Ele sabia. Estava me oferecendo como moeda de troca. Me empacotou com os ativos. Mas por que Munhoz aceitaria esse jogo? O que ele queria de mim? Algo dentro de mim começou a girar. Não era raiva. Ainda. Era algo mais perigoso. Lucidez. Fiquei sentado por mais de 10 minutos, olhando aquela postagem como se fosse uma sentença. Não pelas curtidas, nem pelo elogio de André, mas porque ali, na frente de todos, eu tinha sido reposicionado como algo valioso. Não para eles, para outro grupo, outro tabuleiro. Fechei o celular. Me levantei devagar. Comecei a caminhar pelo salão como se procurasse o banheiro, mas na verdade observava. Um a um. Os rostos, as reações, a diferença entre quem sorria para mim antes e agora. Uns olhavam rápido e desviavam. Outros vinham me cumprimentar, como se de repente eu tivesse ganho brilho. Um dos sócios menores, Murilo, se aproximou. Cara, que virada, hein? Como assim? Todo mundo viu a postagem. Você subiu como foguete. Fiquei calado. O Munhoz não faz isso à toa. Você sabe o que isso significa, né? Tô tentando entender ainda. Significa que alguém escolheu o cavalo errado. Ele riu. E não foi você. Apertei a mão dele, firme. Murilo não era confiável, mas era útil. Sempre foi o tipo que sabe mais do que diz. Escuta, Murilo. Você tem noção do que tá rolando por trás? Tati falou em venda. Faz sentido? Ele olhou para os lados. Se inclinou. Escuta o que eu vou te dizer. A empresa já foi vendida. Só falta anúncio. André
tá limpando o terreno para não ter resistência interna. Os que saem hoje são os que têm histórico, peso. Você era um deles. E foi o último. Último. Depois de você, ele achou que o caminho estava limpo. Fiquei em silêncio. Murilo olhou de novo em volta. Depois sorriu, como quem contou um segredo perigoso demais. Boa sorte aí com o Munhoz. Ele não aposta à toa. Ele foi embora. E eu fiquei. Sozinho de novo. Mas algo em mim mudava. Pela primeira vez, eu não me sentia expulso. Me sentia liberado. Saí do salão. Lá fora, o ar era frio. A avenida lá embaixo vibrava de faróis e buzinas. Abri o celular e comecei a anotar nomes. Pessoas que haviam me ignorado. Gente que sorriu demais. Lucas. André. O tal setor de reestruturação que nunca apareceu. Eu conhecia essa casa melhor que qualquer um. Sabia onde os corpos estavam enterrados. Flashback. Reunião de diretoria. Mês passado. André me chamou depois, a sós. Evita comentar sobre aquele contrato com a holding chilena, tá? É confidencial demais. A gente ainda não fechou. E eu obedeci. Claro que obedeci. Lealdade era minha fraqueza. Mas agora, com tudo à mostra, eu começava a juntar os fios. Peguei o celular de novo. Mandei uma mensagem curta para Jorge Munhoz. Podemos conversar ainda hoje? Tenho algo que talvez te interesse. Ele respondeu menos de 1 minuto depois. Sala privativa no hotel, às 23 horas. Nome na recepção. Não atrase. Olhei as horas. 22h07. Entrei no táxi, sem avisar ninguém. No caminho, revisei mentalmente cada pasta, cada projeto confidencial que cruzei, cada irregularidade acobertada por ordem superior. A cada minuto, um novo fragmento se encaixava. Na recepção do hotel, fui levado a uma sala com cortinas fechadas, luz baixa. Jorge estava sozinho, de paletó, com um copo na mão. Não sorriu. Você quer conversar? Estou ouvindo. Eu tenho informações que comprometem a venda em andamento. Contratos, e-mails, planilhas. E mais importante, nomes. Ele girou o copo nas mãos. Você quer vingança? Quero reciprocidade. Pausa longa. E o que impede que eu use essas informações contra você também? Porque tudo o que eu fiz foi sob ordens. Me aproximei. Eu fui a ponte. Nunca a fundação. Jorge se inclinou curioso. Você guardou tudo? Em backup externo. Não por desconfiança, por hábito. Inteligente. Ele bebeu o último gole e se levantou. Você está dentro. Mas a partir de agora, jogamos no meu ritmo. Desde que a gente jogue contra os mesmos alvos. Não me importa a música. Ele sorriu pela primeira vez. Muito bem, então. Vamos dançar. O problema de se levantar demais é que o tombo vem mais alto. Na manhã seguinte, fui ao escritório pela última vez. O RH pediu que eu passasse para formalizar a saída. Eu aceitei. Mas tinha um plano. Entrei vestindo o mesmo terno da noite anterior, com o cartão dourado ainda no bolso. Os olhos das recepcionistas seguiram meus passos. Murmúrios. A notícia corria mais rápido do que eu imaginava. Paula, do RH, me recebeu com aquele sorriso artificial que só os covardes sabem manter. Você pode sentar, por favor? Posso sim. Sentei devagar, apoiando as mãos na mesa. Ela puxou os papéis, sem me encarar. Está tudo aqui. É só assinar. O pacote de desligamento inclui. Não vou assinar nada hoje. Ela congelou. Como? Tenho alguns documentos que acho que a diretoria vai querer revisar antes de qualquer assinatura. Tirei um pendrive do bolso. Ela empalideceu. Eu vou chamar o jurídico. Chame. Ficamos em silêncio. Minutos depois, entrou o advogado da empresa, Marcelo. Jovem, arrogante, sempre do lado de quem manda. Sentou sem cumprimentar. Podemos ser objetivos? Claro. Entreguei o pendrive. Isso é uma amostra. Tem mais. Ele plugou no notebook,
Olhou algumas pastas, nomes de contratos, e-mails com datas. Seu rosto endureceu. Paula se mexia na cadeira, como se o ar estivesse mais denso. Você está tentando chantagear a empresa? Eu estou mostrando que fui usado. E agora, estou corrigindo a posição. Ele fechou o notebook. Isso não muda sua situação contratual. O desligamento segue como planejado. Isso muda tudo. Porque se eu abrir essas informações, os compradores vão correr. E vocês sabem disso. Marcelo ficou em silêncio. Paula já não conseguia esconder o pânico. Ele se levantou e saiu, sem despedida. Deixei o escritório, sem olhar para trás. Mas algo me corroía. No elevador percebi. Tinha ido rápido demais. Mensagem de Jorge no celular. Recebi ligação do jurídico deles. Estão se movimentando. Você expôs demais. Volte ao plano. Respondi. Achei que estava no plano. Você não é a isca, é o navio, e o navio não atira antes da hora. Entendi o recado. Fui precipitado. Dei a eles a chance de se reorganizarem. Voltei para casa. As cortinas fechadas. O som do mundo do lado de fora era abafado, como num túmulo. Abri o notebook. Meu backup estava intacto. Mas comecei a revisar os arquivos com outros olhos. Não era só André. Não era só Lucas. Era toda a cadeia. No meio de uma planilha, encontrei algo que não lembrava. Um relatório de auditoria interna com parecer negativo sobre a venda. Assinado por mim. Alterado dias depois. Sem minha permissão. Senti um nó na garganta. Flashback. Certa tarde, André me chamando para assinar ajustes administrativos. Não conferi. Era tudo corrido, pressa, café, reuniões. Eu assinei. E ali, nesse detalhe, estava meu erro fatal. Meu nome respaldava a fraude. Me afundei no sofá. Passei as mãos no rosto. Entendi, finalmente, o tamanho do buraco. Minha primeira tentativa de contra-ataque não foi um golpe. Foi um tiro no pé. O celular vibrou. Ligação de um número desconhecido. Atendi sem pensar. Você devia ter ficado quieto. A voz era de Lucas. Agora eles querem tua cabeça, não teu silêncio. Você me ligou para ameaçar? Para avisar. A diretoria acionou a assessoria de imprensa. Vão expor você como funcionário descontente, mentiroso. E se for necessário, vão usar aquele parecer. Fiquei calado. Ele suspirou. Era só fazer como sempre. Obedecer. Mas agora, não tem volta. A ligação caiu. Silêncio. Tudo em mim queria quebrar algo. Rasgar tudo. Mas em vez disso, fechei os olhos. Respirei. Comecei a digitar. Uma carta. Não de denúncia, mas uma cronologia. Fatos, datas, nomes, um documento frio, técnico, irrefutável. Salvei com uma senha. Pela primeira vez em semanas, senti medo. Não raiva. Medo real. Mas também uma estranha clareza. Eu estava no fundo. Sem cargo, sem reputação e com uma bomba relógio nas mãos. E de algum modo, aquilo era libertador. Passei a noite escrevendo. Não por impulso, mas com precisão cirúrgica. Montei um dossiê. Não era uma denúncia anônima, nem uma vingança emocional. Era um mapa do sistema que me engoliu. Cada documento, cada e-mail, cada inconsistência alinhada em ordem cronológica. Minha defesa e minha arma. Ao amanhecer, imprimi tudo em papel, coloquei em uma pasta preta e saí. Não avisei ninguém. Não liguei para Jorge. Peguei um metrô até um bairro que não pisava há anos. Meu destino era um antigo conhecido, Henrique Souza, auditor aposentado da Receita Federal. Um daqueles homens que viram tanta sujeira que já não se surpreendem mais. Aposentado, mas ainda influente. Toquei a campainha. Ele abriu com a cara fechada de sempre. Pensei que você estivesse rico demais para aparecer aqui. Acho que voltei a ser gente. Ele me fez entrar. Café preto, sem conversa.
Esperei ele se acomodar na cadeira funda da sala antes de entregar a pasta. Você ainda tem contatos nos órgãos de controle? Tenho. Mas por quê? Porque isso pode interessar a eles. E pode proteger a mim. Henrique abriu a pasta. Começou a ler, com a lentidão de quem não se deixa enganar por aparência. Eu fiquei em silêncio, observando as rachaduras da parede, os livros amontoados, o cheiro de madeira velha. Um lugar real. Meia hora depois, ele olhou para mim. Você tem noção do que isso é? Agora eu tenho. Isso não é só uma fraude corporativa. Tem lavagem. Tem omissão fiscal. Tem manipulação contábil para ocultar ativos. Isso é cadeia para muita gente. E para mim? Ele respirou fundo. Se você tiver provas de que foi coagido e colaborar com a investigação, você vira testemunha-chave. Imune. Mas isso precisa ser divulgado no momento certo e com a pessoa certa. Henrique assentiu. Eu conheço alguém na Promotoria Federal, mas você precisa de mais do que só boa vontade. Você precisa de exposição. Já tenho quem possa providenciar isso. Peguei o celular. Escrevi uma nova mensagem para Jorge. Tenho provas que destroem a venda, mas o impacto é maior. Envolve crime fiscal. Preciso de um canal de alto alcance. Imediato. Ele respondeu segundos depois. Encontro hoje, 15 horas. Traga tudo. Sala de imprensa do grupo editorial. Vai haver câmera. Deixei a pasta com Henrique. Apenas digitalizei os arquivos e levei num pendrive. Horas depois, estava no prédio do grupo editorial. Uma estrutura com vidros espelhados, recepcionistas frias e seguranças discretos demais. Jorge me esperava com um terno escuro e expressão neutra. Você está prestes a cruzar uma linha que não tem volta, disse ele sem rodeios. Eu já cruzei. Subimos para a sala de imprensa. 3 jornalistas, um técnico de vídeo, um assessor jurídico. Nenhuma plateia, só lentes e microfones. Entreguei o pendrive. O técnico abriu os arquivos. As telas se encheram de gráficos, prints, assinaturas digitalizadas, registros contábeis. Isso precisa de contexto, disse Jorge. Me sentei diante da câmera. Vou dar. E comecei. Falei como quem lê um roteiro que já decorou com o corpo. Não fui emocional. Não fui revoltado. Fui cirúrgico. E quando terminei, a jornalista da frente me encarou com uma expressão que não era de pena, nem de espanto. Era de cálculo. Isso vai sair ainda hoje, ela disse. Em todas as plataformas. Na saída, Jorge me acompanhou até o elevador. Você acaba de expor uma bomba. E não foi só a empresa. Foi o sistema. Que se exploda o sistema. Ele sorriu, pela segunda vez, desde que nos conhecemos. Agora sim, você está pronto para a função que eu tinha em mente. Qual? Uma que exige sangue frio e memória longa. O elevador se abriu. Ele me deixou ali, entre o silêncio e a queda livre da verdade. Lá fora, o mundo ainda andava, como se nada tivesse mudado. Mas eu sabia. Ia mudar, e logo, a matéria saiu às 18h02. Vídeo, transcrição, documentos anexados. Manchete seca, direta. Ex-funcionário denuncia fraude contábil em megacorporação, às vésperas de venda bilionária. O celular explodiu. Mensagens de números desconhecidos, jornalistas, colegas antigos, até familiares distantes. Eu não respondi ninguém. A essa altura, tudo já tinha ultrapassado o pessoal. Era outra escala, outra guerra. Mas o que me surpreendeu foi o que veio depois. Às 20 horas, fui convidado para uma reunião com o Conselho Executivo do Grupo Munhoz. Um andar inteiro, silencioso, paredes de vidro e concreto. Gente que não sorri. Jorge me esperava na sala principal, dessa vez sem terno, só camisa branca dobrada até os cotovelos. Foi mais forte do que imaginávamos, disse, antes mesmo que eu sentasse.
Isso é ruim? Isso é útil, mas exige movimento rápido. Ao redor da mesa estavam 3 nomes pesados do mercado financeiro. Um deles, mulher de cabelo branco impecável, me olhou com um misto de admiração e cálculo. Você não foi apenas corajoso, foi preciso, ela disse. Isso muda o jogo, e por isso queremos te fazer uma proposta. Eu fiquei em silêncio. A holding está adquirindo parte das operações da empresa onde você trabalhou. Mas agora, com a crise de reputação, a negociação mudou. Precisamos de um nome de confiança para conduzir a transição da nova gestão. Alguém que conheça a estrutura por dentro e que tenha demonstrado ter coluna. Estão me oferecendo um cargo? Estamos oferecendo comando. Olhei para Jorge. Ele assentiu, discreto. Diretor executivo interino, completou ela. Até o fim da auditoria externa. Depois, avaliamos permanência, com autonomia, mas também com responsabilidade total sobre o processo de reconstrução. Respirei fundo. Por fora, permaneci estático. Por dentro, um terremoto. Eu, que fui descartado com uma mensagem de celular, agora estava prestes a comandar a mesma estrutura. Aceito. A mulher sorriu. Jorge apenas disse: bem-vindo de volta ao jogo. Saí do prédio quase à meia-noite. Chovia. Não muito. Só o suficiente para fazer a cidade brilhar em reflexos falsos. Peguei um táxi, mas pedi que me deixasse 2 quadras antes de casa. Queria andar. Precisava sentir o chão. Flashback. No primeiro ano na empresa, quando ainda acreditava em tudo, eu chegava cedo, antes das luzes. Café na mão, silêncio nos corredores. Lembro de pensar: se eu der tudo de mim, um dia vão reconhecer. Não foi mentira. Foi ingenuidade. Cheguei em casa. No computador, dezenas de notificações. Mas uma me chamou a atenção. Uma foto, publicada por um dos estagiários que estiveram na festa. Eu e Jorge apertando as mãos no palco. A legenda: alguns caem, outros sabem voar. A imagem já circulava. Era um símbolo. Um homem derrubado que voltava mais alto. E eu sabia o valor disso. Imagem era moeda. Imagem era poder. Decidi agir antes que o comitê me guiasse. Chamei Ana, uma colega antiga de confiança, que havia pedido demissão, meses atrás, por não suportar o ambiente da empresa. Você topa voltar? Com poder de decisão? Você voltou? Não. Eu subi. Silêncio. Se for sério. Sim. Mas só se não for mais do mesmo. Não vai ser. Agora, sou eu que escrevo as regras. Ela aceitou. E então começou. Ligações, convites, entrevistas. Mas também ameaças. Às 2 da manhã, recebi uma mensagem anônima. Você cavou o próprio túmulo. Não pense que ganhou. Bloqueei o número, não porque não temi, mas porque já tinha escolhido o lado. Era estranho. Eu não me sentia vitorioso, nem poderoso. Apenas lúcido. Na manhã seguinte, vesti o mesmo terno. Entrei pela mesma porta giratória. Mas dessa vez, os seguranças se levantaram. As recepcionistas se calaram. E os olhares, antes de desdém, agora eram de espera. Eu não era mais um funcionário. Era o novo rosto da empresa que eles tentaram esconder. E estava só começando. Na segunda-feira, às 9h em ponto, a sala de reuniões do Vismínio quinto andar estava cheia. Ninguém riu. Ninguém mexia no celular. Eu entrei em silêncio, seguido por Ana e 2 novos nomes que Jorge indicara para compor a equipe de transição. Gente dura, metódica. Eu precisava disso. Precisava de um núcleo que não tremesse. Lucas estava lá. André não. Claro que não. O ex-CEO havia pedido afastamento temporário 2 dias antes. Fuga estratégica. Mas Lucas permanecia como sombra do antigo regime. Sentado de braços cruzados, me encarando com desprezo, disfarçado de tédio. Bom dia a todos. Minha voz cortou o ar sem elevar o tom. Vamos ser breves. A partir de hoje,
Essa empresa está sob nova direção. E isso não é apenas um comunicado, é um fato. Projetei o organograma revisado na tela. Ana no financeiro, um auditor externo nas operações, eu no comando direto da presidência executiva. Tudo documentado, aprovado, publicado. Lucas se mexeu na cadeira. Com todo o respeito. Não é papel de um ex-funcionário reestruturar a empresa que ele mesmo expôs à mídia. Com todo o respeito, Lucas, respondi, sem desviar o olhar. Eu não sou mais um ex-funcionário. Eu sou o nome que impediu a venda fraudulenta que você ajudou a arquitetar. E agora, a sua função será auditada. Começando hoje. Silêncio. Alguém tossiu. Ana passou documentos pela mesa. Esse é o plano de 90 dias. Cortes, auditorias, transparência. E sim, haverá demissões. Mas também haverá reconduções. A nova política é simples. Mérito, não lealdade cega. Lucas levantou. Isso é uma caça às bruxas. Não. Me levantei também. Isso é uma limpeza. Ele saiu, batendo a porta. Ficamos ali, os restantes, como sobreviventes de um naufrágio. Mas algo já tinha mudado. Olhos antes hostis, agora buscavam segurança, não de medo, de direção. E eu ofereci isso. Ao meio-dia, publiquei uma carta aberta. Não de ataque, nem de justificativa. Apenas fatos. Reconhecimento pelos que ficaram, responsabilidade sobre o que viria. A reação foi imediata. Manchetes, comentários, acionistas mandando mensagens diretas. Mas também resistência. Às 14 horas, recebi uma convocação da Comissão de Valores Mobiliários. Um inquérito havia sido aberto. Eu seria ouvido, como informante e, eventualmente, como responsável temporário pela integridade dos documentos da empresa. Era isso. A tempestade não tinha passado. Tinha mudado de direção. Flashback. Uma noite qualquer. Anos atrás. Eu e André, em um bar. Ele com o copo na mão, me dizendo: "Você é bom demais para esse lugar. Mas bom no sentido errado. Você ainda acredita." Ele estava certo. Eu acreditava. Mas agora, essa fé tinha virado ferramenta. Às 17 horas, o ponto alto. Reuni reunião com o corpo técnico e mandei projetar uma imagem. A fotografia da festa. Eu e Jorge. Legenda apagada. Isso aqui foi o que eles usaram contra mim. Transformaram esse gesto em jogada de marketing. Hoje, a gente transforma isso em símbolo de retomada. Quer usar imagem pessoal para rebranding? Questionou um dos coordenadores de marketing. Não. Quero usar o que eles mais temem: memória. Essa imagem lembra a todos que o sistema que tentaram preservar falhou. Agora é outro tempo. E estamos olhando direto para a câmera. Ana riu. Curto. Mas ali, eu soube que tínhamos vencido a primeira batalha. À noite, do 25º andar, olhei pela janela. A cidade seguia viva. Mas pela primeira vez, eu me vi não como engrenagem, mas como a mão que gira o eixo. Meu celular vibrou. Uma nova mensagem, de número oculto. Você acha que isso é o fim, mas não terminou. Sorri. Respondi. Ainda bem, eu nem comecei. Fechei as cortinas e preparei o palco para o ato final. O novo crachá pesava mais do que eu esperava. Não pelo material, mas pelo que representava. Entrei no escritório, ainda vazio. As janelas estavam abertas e a luz da manhã refletia nos prédios distantes como espelhos do que passou. Coloquei uma única foto sobre a mesa. O retrato da noite da gala. Eu e Jorge. A mão estendida. O instante em que tudo mudou. Não precisei dizer nada. Todos entenderam. A porta ficou entreaberta. Vozes começaram a se aproximar no corredor, mas eu não me levantei. Olhei pela janela. A cidade lá fora pulsava como sempre. Carros, buzinas, rotinas. Mas ali, atrás daquele vidro, algo havia se deslocado e não voltaria ao lugar. Uma notificação apareceu no meu celular.
André desligou oficialmente todos os canais. Está fora. Mensagem de Jorge. Abri a gaveta. Peguei o cartão dourado que ele me dera naquela noite. Passei os dedos uma última vez sobre o relevo metálico e deixei no lixo. Me levantei, ajustei o paletó. Fui até a porta. As conversas cessaram. Todos me olharam. Mas eu só disse: vamos trabalhar. Fechei a porta atrás de mim.